Você já orou tanto que começou a se perguntar se Deus realmente estava ouvindo? Já falou com Ele durante a madrugada, já derramou lágrimas no travesseiro, já pediu em silêncio no meio do trabalho, no ônibus, no banho, e mesmo assim o céu pareceu quieto demais? Se você está vivendo esse silêncio hoje, não saia daqui. Porque o que você está interpretando como ausência pode ser exatamente o momento em que Deus está preparando algo maior. A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 33 versículo 3, Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Perceba algo importante. Deus não diz talvez eu ouça. Ele diz clama a mim. Existe uma certeza na voz de Deus. Existe uma promessa firme. Mas muitas vezes confundimos silêncio com ausência. E silêncio não significa abandono. Há momentos na vida em que tudo parece pesado demais. A oração sai fraca. As palavras parecem repetidas. O coração cansa de esperar. Você olha ao redor e não vê mudança. Olha para frente e não enxerga a resposta. E a pergunta começa a ecoar dentro de você: será que Deus está me ouvindo? Talvez você esteja vivendo dias assim. Dias em que a fé parece pequena. Dias em que o medo tenta dominar. Dias em que você ora, mas termina a oração com a sensação de que nada mudou. Mas existe algo que precisamos entender. Deus trabalha no invisível antes de manifestar no visível. Muitas vezes o silêncio de Deus não é sobre falta de resposta. É sobre formação de caráter. É no silêncio que a fé deixa de ser dependente de sinais e passa a ser sustentada por convicção. Quando tudo vai bem, confiar é fácil. Quando as portas se abrem rapidamente, é simples dizer que Deus é fiel. Mas quando os dias se arrastam, quando as respostas demoram, quando você continua orando e nada parece mudar, é aí que a fé amadurece. O silêncio revela o que realmente sustenta o seu coração. Se for apenas emoção, ela enfraquece. Se for apenas expectativa de resultado imediato, ela se frustra. Mas se for relacionamento, ele permanece. Talvez você esteja esperando uma resposta visível, enquanto Deus está fortalecendo algo invisível dentro de você. Talvez esteja aguardando uma mudança externa, enquanto o céu trabalha numa transformação interna. Porque antes de confiar nas respostas de Deus, você precisa confiar no caráter dele. Ana, na Bíblia, conhecia essa dor. Ela chorava diante do Senhor em silêncio. Seus lábios se moviam, mas sua voz não era ouvida pelas pessoas ao redor. Chegaram a julgá-la. Chegaram a pensar que havia algo errado com ela. Enquanto as pessoas viam apenas uma mulher chorando, Deus via uma mãe sendo preparada. E no tempo certo, o milagre nasceu. Davi também experimentou o silêncio. Em muitos salmos ele pergunta: até quando, Senhor? Ele não escondia sua angústia. Ele não fingia força. Ele clamava, ele chorava, ele esperava. Mas Davi não parou de confiar só porque Deus demorava a responder. Ele entendia que o silêncio não anulava a fidelidade de Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões não porque estava longe de Deus, mas porque estava perto demais. Durante aquela noite aparentemente silenciosa, Deus não fez discurso algum. Deus simplesmente fechou a boca dos leões. Nem todo agir de Deus vem acompanhado de barulho. Às vezes o milagre não faz som. Apenas impede o mal de avançar. E o próprio Jesus, no Getsêmani, orou dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Houve silêncio. Houve dor. Houve angústia profunda. Mas houve também propósito. O silêncio daquela noite não significava abandono. Significava redenção em andamento. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre carrega propósito. Talvez hoje você esteja confundindo silêncio com rejeição. Mas Deus não ignora o clamor de um coração sincero. Ele não despreza lágrimas derramadas em secreto. Ele não se distrai com a sua dor. Se você está aqui nesta oração diária do refúgio em Deus, não é por acaso. Mesmo no silêncio, Ele continua conduzindo você. Às vezes a resposta não chega da forma que esperamos. Às vezes ela vem como força para suportar mais um dia. Às vezes vem como paz inexplicável no meio do caos. Às vezes vem como livramento que você nem percebeu.
A prova de que Deus ouve suas orações nem sempre é um milagre imediato. Muitas vezes é o sustento diário. É você ainda estar de pé. É você ainda estar respirando. É você ainda estar buscando. Se Deus não estivesse ouvindo, você já teria desistido. Se Ele não estivesse presente, você já teria sido consumido pelo desespero. Mas você continua aqui. Continua buscando. Continua clamando. E isso já é sinal de que a graça está sustentando você. Existe algo poderoso que acontece quando oramos mesmo sem sentir nada. A fé amadurece. O coração se fortalece. A dependência aumenta. A oração não é apenas um pedido de socorro. É um relacionamento. E relacionamento não é sustentado por emoções constantes, mas por fidelidade diária. Talvez hoje você não esteja sentindo Deus. Mas sentir não é o mesmo que Ele estar presente. Ele continua sendo Deus mesmo quando você não percebe. Ele continua ouvindo mesmo quando você acha que está falando sozinho. Agora, antes de orarmos, respire fundo. Se puder, feche os olhos por um instante. Não para fugir da realidade, mas para se lembrar de que existe um Deus que governa acima dela. Prepare o seu coração. Hoje não vamos pedir provas. Vamos descansar na promessa. Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti com o coração muitas vezes cansado. Confesso que em alguns dias eu oro e sinto que o céu está fechado. Confesso que já me perguntei se o Senhor estava ouvindo. Mas hoje eu escolho confiar na Tua palavra. A Tua palavra diz que quando eu clamo, o Senhor responde. Mesmo que eu não veja imediatamente. Mesmo que eu não entenda o processo. Eu entrego a Ti minha ansiedade, meu medo, minhas noites em claro, minhas lágrimas silenciosas. Entrego minhas dúvidas e minha impaciência. Fortalece minha fé nos dias em que o silêncio parece maior que a esperança. Sustenta meu coração quando eu não tiver forças. Renova minha confiança quando o desânimo bater à porta. Eu creio que o Senhor está agindo, mesmo quando não vejo. Creio que o Senhor está ouvindo, mesmo quando não sinto. Creio que o Senhor está trabalhando no invisível. Guarda minha mente. Acalma meu coração. Ensina-me a permanecer fiel mesmo em meio ao silêncio. Obrigado porque o Teu silêncio nunca é ausência. É preparação. É cuidado. É amor em forma de processo. Eu descanso em Ti. Eu confio em Ti. Eu espero em Ti. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem abraçou o seu coração hoje, escreva nos comentários, eu confio mesmo no silêncio. Essa atitude fortalece sua fé e ajuda esta oração diária a alcançar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Se o refúgio em Deus tem sido um lugar de consolo para você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé todos os dias. Lembre-se, o silêncio de Deus não é o fim da sua história. Muitas vezes, é o início de algo que você ainda não consegue ver. E a prova de que Deus ouve suas orações pode estar acontecendo agora mesmo, enquanto você aprende a confiar.